a sua vida. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Amém? Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz. Muito bom poder ministrar a palavra nessa noite. Abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 2, deixa ela aberta. Aí nós vamos fazer a leitura. Antes quero fazer algumas considerações no início dessa ministração. Que Deus nos use, amém? De forma poderosa. E quero te dizer que esta palavra, ela vai te confrontar muito. E isso é importante. Meus amados irmãos, onde a palavra não confronta, qualquer ambiente onde a palavra é pregada e não há confronto, fuja. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta sempre, para nos alinhar com a vontade de Deus. Amém? Como é bom a gente receber um confronto da palavra de Deus, né? Quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, ela causa impacto no nosso coração. Eu lembro que eu sempre sentava nas primeiras cadeiras da igreja e tinha uma irmã muito querida, ela chama Irmã Chica, e ela um dia eu fazendo uma visita na casa dela, a gente ali estava num momento de comunhão, orando e tudo, e ela estava assim, muito quebrantada, e ela caminhou em minha direção e ela disse assim: Hildo, eu aprendi a chorar com você. Eu falei, puxa, aprendeu a chorar comigo, né? Ela falou que a vida dela foi impactada, os primeiros anos da vida dela, com a minha maneira de me comportar diante da ministração da palavra de Deus. Eu sempre me colocava nos apelos, chorando, não é? Quebrantado diante de Deus através da palavra. Então a palavra sempre causou um impacto muito grande no meu coração, porque sempre que eu fui para ouvir a palavra de Deus em um ambiente, seja em um congresso, hoje, né, quando a gente vai a algum congresso, estava ali com o pastor Gil em São Paulo, num congresso, muitos pastores usados por Deus. Eu fui tremendamente impactado. Nós fomos e a gente ficava conversando, né? Muitas vezes nós nos emocionamos juntos, conversando sobre aquilo que Deus estava construindo no nosso coração. Ao mesmo tempo, Deus também falava conosco que o caminho que nós estamos trilhando com vocês, que são as nossas ovelhas, é o caminho que Deus quer que a gente trilhe. Ou seja, uma confirmação de Deus. Às vezes a gente sai daqui e viaja 800 quilômetros para chegar lá, Deus confirmar tudo aquilo que a gente já prega, já ministra. E é assim, não é? Às vezes a gente vem para a igreja e o cidadão moderno, né, essa sociedade moderna, ela está ansiosa por coisas novas, não é? É a geração fast food. Está ansiosa por coisas novas e, na verdade, não existe nada de novo, não é? Tudo que se prega está revelado. Então, quando a palavra de Deus é pregada, você já conhece, alguém já falou para você sobre esse assunto, mas ela se revela ao teu coração naquele dia, naquele momento, Deus faz algo especial. Então, hoje a palavra ela vai confrontar você muito, tá bom? Estava lendo um livro e o tema nosso hoje, né, não sei se já está aqui, mas o tema nosso é as características de uma pessoa regenerada. Fala comigo, as características de uma pessoa regenerada, de uma pessoa salva. Amém? As características de uma igreja verdadeira, viva. As características de uma pessoa que teve um encontro com Deus, que nasceu de novo, né? Que passou por esse processo da regeneração, que ele teve a sua vida transformada, reabilitada, renovada. Ou seja, essa pessoa ela é notável. Nós vamos notar característica na vida desta pessoa. As pessoas vão notar, e Deus também conhece, Deus vê, e Deus sabe, e Deus conhece a nossa vida, o nosso interior.
E aí, meus amados irmãos, Efésios capítulo 2, nós vamos fazer essa leitura e nós vamos observar algo muito especial da parte de Deus. Efésios capítulo 2 diz assim, você está com a sua Bíblia aberta? Quem abriu diz amém. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha que coisa linda, não é? Ele vos deu, fala comigo, vida. E como você estava? Fala morto. Aonde? Nos vossos pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, não é o sistema deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Observe que aqui, irmãos, as pessoas que não conhecem a Deus, que ainda não teve esse encontro com Deus, elas estão debaixo deste curso. Ou seja, o inimigo, de alguma forma, tem acesso à sua vida. Ele trabalha na vida dessas pessoas. Você que está me assistindo, que ainda não teve um encontro com Deus, eu quero te dizer, corra para Jesus. Deixe o Senhor guiar a tua vida, porque o príncipe deste mundo, ele, de certa forma, ele influencia, ele rege. Não é que as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão endemoniadas, ou elas estão possessas. Não é isso. O príncipe deste mundo, ele influencia, ele guia, de certa forma, ele sopra nos ouvidos dessas pessoas, ele conduz essas pessoas para a morte. Então, o mundo é isso. Então, nós estamos observando que a palavra diz que, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, nós também andamos, amém? Amém, amados? Andávamos. Era assim que você andava. Porque às vezes a gente vê uma pessoa lá fora e ela está no mundo e a gente, talvez a gente, puxa, né? Você pensa assim, puxa, esse pessoal aí está perdido e eu sou melhor do que ele, né? E você se vê melhor, mas a única diferença é que a graça de Jesus te alcançou. Essa é a única diferença dessa pessoa. Você também um dia, não é? Na ignorância, você estava lá cometendo os mesmos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da vossa carne. Se não é Satanás, também eram as inclinações da sua carne, ou seja, fazendo a sua vontade, a vontade da carne e também dos pensamentos. A Bíblia está dizendo aí, não sou eu, está vendo? E dos pensamentos. Você fazia segundo aquilo que você achava, ou seja, aquilo que você pensava. Você não tinha controle, você não tinha o poder da decisão. Você não tinha esse poder de decidir, de dizer não, não é? As pessoas costumam dizer assim, quando você começa a caminhar, né, com Jesus, você começa a caminhar para a igreja e as pessoas dizem assim, agora você virou crente. Né? Você agora virou crente, eu não acredito que você virou crente. Não, você é cristão agora. Você recebeu de Deus uma unção do Espírito Santo e agora você vive conduzido pelo Espírito e você tem autoridade, poder para tomar decisão. Amém? Para dizer não. Por que você não bebe? Não é porque você não gosta, é porque você agora tem o poder para dizer não à bebida, porque você sabe que a bebida não presta. Porque você sabe que a droga mata, porque você sabe que o cigarro, ele te mata, ele destrói a sua vida, ele é ruim para você. Por que você saiu da prostituição, saiu dessa vida que você vivia, talvez? Por quê? Porque você agora tem o poder para dizer não à prostituição, a essa vida devassa. Por isso agora eu vivo uma vida para Deus, amém? Você não anda mais segundo os seus pensamentos, mas agora você é guiado, nós temos aprendido isso, guiado pelo Espírito de Deus. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico, fala rico em misericórdia.
Olha que coisa linda, amados irmãos. Deus é rico em misericórdia. Que coisa linda. Lamentações vai dizer, capítulo 3, que elas se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Amém? E elas não têm fim. Elas são inesgotáveis. O nosso Pai, o teu Pai, o Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é rico em misericórdia. Isso não mexe com você. Você ter um Pai, ter um Deus sobre a tua vida que é rico em misericórdia. Ou seja, Ele está sempre disposto a estender a sua mão sobre a tua vida para te dar um novo começo, para te dar o poder de recomeçar. Se você, por alguma razão, se perdeu ao longo do caminho, esse Deus de misericórdia, cheio de compaixão, Ele está à tua procura, porque Ele te ama, Ele quer te resgatar. Ele é rico, fala comigo, Ele é rico em misericórdia. E por causa do grande amor, não é só o amor, Ele é grande, fala o amor de Deus, é grande. Ô glória, fala é grande para comigo. Que coisa linda. Amados irmãos, você não sente isso? Você quando olha para você, não é? Você enxerga a sua miséria. Toda pessoa verdadeiramente convertida, ela tem uma convicção real de pecado. Ela tem uma convicção real de quem ela é. Então, quando o Espírito de Deus se revela ao nosso coração, o Espírito, ele é como um espelho, você passa a se ver, mas também o Espírito revela aquilo que está dentro de você, no seu interior. Amém? Então, a palavra de Deus está dizendo que com grande amor que Ele nos amou. Olha que coisa maravilhosa, o grande amor de Deus. O grande amor de Deus me alcançou. Eu fico pensando, tem horas, às vezes assim, eu falo, Pai, por que o Senhor me escolheu? Não é? Por quê? Porque eu sou tão miserável. Não há nada em mim, Senhor, que possa te agradar, mas o Senhor não desiste da minha vida, não desiste de mim. Como é bom, irmão, sentir que esse amor de Deus nos alcançou. E a Bíblia no versículo 5 diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Fala, quantos aqui recebeu vida de Jesus? Levanta a sua mão. Aleluia. Olha, recebeu vida juntamente com Cristo. E essa palavra Cristo, irmãos, quer dizer ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido, aquele que morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, homem. Ele está falando que juntamente com Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por você, ou seja, te deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, ou seja, o que Deus fez por você, te resgatando, te dando essa nova vida que está em você, foi pela graça dele, pela sua misericórdia, pelo favor dele, favor imerecido de Deus, me alcançou você, alcançou minha família, alcançou meus filhos, alcançou a minha casa, alcançou o meu esposo, e eu estou feliz por isso. E a Bíblia continua dizendo, e juntamente com ele nos ressuscitou, versículo 6, e nos fez assentar, olha, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, aonde? Em Cristo, de novo, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, meus amados. Quantos aqui, quantos que me ouvem nesta noite, que está me assistindo, já teve a sua vida verdadeiramente transformada, mudada? Não estou dizendo, irmãos, não estou falando de perfeição. Eu estou falando de conversão verdadeira, genuína. Você sabe que nós corremos um grande risco de encher a igreja e esvaziar o céu. Não é? Porque o ambiente da igreja é maravilhoso. Como é maravilhoso esse ambiente. Não é? Como é bom estar na igreja, como é bom fazer parte de uma comunidade. Mas, amados queridos irmãos, nós somos inseridos nessa comunidade através de uma mudança radical de vida, de uma transformação.
um processo de regeneração que acontece no nosso interior. É uma mudança de dentro para fora. Não é um padrão ético, não é verdade? Padrão ético temos aí na sociedade, em várias religiões, clubes sociais. Então, o cristianismo, né, na verdade, ser cristão, a Igreja de Cristo, ela é constituída de pessoas regeneradas. Quais as características dessas pessoas? E eu queria com você pensar sobre isso, porque, amados irmãos, 2 Coríntios 5,17, esse é um texto que revela essa nossa condição. E nós precisamos entender isso, e nós precisamos aprender e decorar, colocar no nosso coração esse texto. 2 Coríntios 5,17, isso aconteceu comigo, com você. A Bíblia diz o quê? Diz assim, olha, aquele que está em Cristo, já está aqui, né? Ah, então tem uma colinha aí. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Fala, glória a Deus. Amém? E eis que tudo se fez novo. Isso é conversão. Isso é mudança. Mudança de mente. Isso é transformação de vida. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, quando Deus cria o homem perfeito. A Bíblia é muito clara, lá em Gênesis, a Bíblia diz que a Trindade, ela cria o homem à sua imagem e semelhança. A imago Dei de Deus, o homem desobedece a Deus e a sua imagem e semelhança, a imago Dei de Deus, ela é manchada. Eu tenho um exemplo assim, que eu carrego comigo para exemplificar esse. Outro dia nós ouvimos aqui do pastor Irã, muito bem colocado, coisas tremendas sobre isso, não é? Nós nascemos já com defeito, né? A gente não quer aceitar isso, é difícil, não é verdade? As pessoas afirmarem biblicamente e dizer assim, você já nasceu com defeito, ou seja, o que ele está querendo dizer? Que todos nós nascemos inclinados ao pecado. Todos nós carregamos conosco essa inclinação carnal. Então, eu carrego um exemplo comigo, que é o exemplo da dona de casa que compra aquela toalha branca. Quem é dona de casa que gosta de uma toalha branquinha, assim? Um lençol, não é verdade? Levante a mão, olha que coisa linda. A Lu ama, eu sei disso. Não é verdade? A Lu ama também toalhas brancas, né? Lá em casa também, até eu gosto muito das toalhas brancas. Mas há um problema, não é? Pense você que você comprou uma toalha ou um lençol branquinho, lindo, aquela cobertura da sua cama, do seu sonho, branquinho. Você pagou por ela, mas quando chegou na sua casa, que você estendeu sobre a sua cama, no meio dela, há uma manchinha do tamanho da minha unha pequena aqui, preta. E aí? Quando você coloca o lençol, o que é que você vê? Interessante, né? O lençol enorme, cama linda, toalha linda, mesa enorme, 2x2. Mas você vai enxergar a manchinha de um ponto de caneta. Eu tenho certeza que as mulheres enxergam. E elas dizem, não veio com defeito. Eu vou trocar. Não é possível, eu não aceito isso. Como que eu compro um lençol tão branco, uma toalha tão branquinha e vem com uma mancha? Mas a mancha é pequenininha. Mas ela estraga a beleza, ela tira a beleza daquela toalha. Assim somos nós. É o pecado. Há uma mancha na nossa alma, no nosso coração, no nosso interior. Não é? A nossa vida, deixada pela desobediência dos nossos pais. Por isso nós precisamos sermos restaurados pelo Senhor. Por isso nós precisamos de Jesus. E aí, amados irmãos, observe que Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, reafirmando essa condição de pecador.
de morte. O pecado destruiu essa imagem e semelhança, caiu um raio na cabeça da humanidade. E todos nós agora precisamos de Cristo. Por isso, Efésios vai dizer, vai colocar o estado do homem sem Cristo. Efésios 2, versículo 2 e 3. Ele vai dizer, olha, observe. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência. Entre os quais também nós também andávamos, outrora, segundo as inclinações da nossa, fala, carne. Inclinações da nossa carne. Você vai ver o apóstolo Paulo colocando lá em Gálatas capítulo 5 também, falando sobre as obras do Espírito e as obras da carne. Não é? É duas forças se contrapondo, ou seja, olha, Paulo diz que a carne milita contra o Espírito, há uma guerra travando dentro de nós. Você não sente isso? Sim ou não? Você sente. Todos os dias eu tenho que tomar uma decisão. Por isso o apóstolo Paulo diz, mortificai a vossa carne. Isso é uma decisão, meus amados irmãos. Isso, todos os dias eu preciso lutar. Mesmo já conhecendo a Jesus, tendo Jesus como o Senhor da minha vida. Pastor, por que eu preciso lutar tanto para ir na igreja? Por que eu preciso lutar tanto para servir a Deus melhor? Para não viver no pecado? Por que eu preciso lutar tanto por isso? Mas eu quero te dar uma notícia. Lá também vai falar das obras do Espírito. E aí, irmãos, presta atenção. Quando Paulo fala sobre isso, ele fala assim, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, não é? Aqueles que são direcionados pelo Espírito de Deus, ele está na vantagem. Ou seja, a balança da carne antes, ela estava assim, acima. Não é verdade? Ela estava pesando mais. Aqui, pesando mais. A carne estava pesando mais. Mas agora, quando Cristo entrou na tua vida, Ele te deu força. E agora você tem o poder de viver pelo Espírito de Deus. Agora, os frutos da sua vida não são mais carnais. Você não vive mais nas inclinações da sua carne, na prostituição. Não é? Ele vai falar sobre os frutos da carne, prostituição, impureza, lascíveis e tantas outras coisas ruins, terríveis. Mas ele também vai falar dos frutos do Espírito. Deus vai te dar condição de viver, de lutar, de viver produzindo bons frutos para o reino de Deus. Então agora eu tenho esse Espírito de Deus dentro de mim, me dando o poder da decisão de viver para Ele. Mas, amados, queridos irmãos, eu estava lendo um livro do pastor Estevão, ele é pastor da primeira igreja batista em João Pessoa, Estevão Fernandes. Ele diz assim, adesão ou conversão na igreja, não é? Por que ele fala sobre isso? Ele vai fazer uma abordagem sobre muitos grupos religiosos que estão buscando adesões. Eles criam esse ambiente para que as pessoas possam permanecer nos seus currais religiosos, nos seus grupos religiosos, não é? Então a igreja, há muitas pessoas aderindo à igreja evangélica como um rótulo, e isso nos preocupa. Por isso aqui, irmãos, na igreja sempre, às vezes talvez as pessoas não aceitam, talvez algum vira a cara, eu não vou mais lá na Casa na Rocha, porque toda vez que eu vou lá o pastor está falando contra o pecado, toda vez que eu vou lá é palavra de confrontação, toda vez que eu vou lá o pastor Gil, tem dia que ele está bravo, ele dá até faz até uma pisadinha, não é verdade? Eu saio de lá e ele fala coisas que eu não gosto, não é? E eu fico bicudinho. Mas aqui, irmãos, toda vez que você vem aqui, você vai ouvir sobre vida com Deus, sobre relacionamento, sobre santidade e viver para o Senhor. Esse púlpito há confronto, porque a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos encoraja e ela nos edifica. A profecia, ela tem essa característica de exortar, que é a mesma palavra para encorajar, ela também edifica, mas ela também consola. Aleluia? Amém? Ela consola.
Ela dá a você consolo. E eu quero falar sobre, rapidamente, algumas características da vida de uma pessoa que nasceu de novo. Primeiro, ele não vive mais no pecado. Meus queridos, não é? Há muitas chamadas por aí, venha do jeito que você está, mas permaneça também do jeito que você está, né? O que é que tem? Não é verdade? Permaneça do jeito que você está. Não, não é. Você pode vir, Jesus te chama, Ele te aceita, é o Espírito que te conduz à igreja. A igreja, ela é um lugar de acolhimento. A igreja é um lugar de transformação, a igreja é lugar da manifestação da graça, da misericórdia de Deus, mas a igreja é lugar da transformação. Então as pessoas quando chegam na igreja, elas têm a sua vida impactada, transformada, porque Cristo, Ele morreu por isso, Ele morreu para mudar a sua vida, para dar um novo norte na sua vida, para transformar a sua vida, para mudar o seu interior. E aí, irmãos, outras coisas são consequência. Consequência dessa mudança que acontece no meu coração. É quando Cristo entra na minha vida e eu sinto a presença de Deus transformando o meu coração. E aí eu começo a tomar decisões, meus irmãos. E aí você entra num processo chamado processo de santificação. Meus queridos, amados irmãos, o processo de santificação, e nós já estamos falando logo, é um processo, né? Primeira coisa que você recebe de Deus é uma santificação quando você é transformado. Por isso a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, o Senhor te fez agora santo diante de Deus. Ele te justifica, te santifica. E Ele te coloca nessa posição de santidade. Eu fui santificado por Deus. Então ela é posicional. Fala comigo, ela é posicional. Deus me posiciona, então eu sou santo agora. A gente tem dificuldade de aceitar isso, né? Olha para o irmão que está perto de você e diga assim, irmão, você é santo. Alguns ficam com a cara meio assim, né? Cara assim, parece que não aceitaram muito, né? Sabe por que você não aceita muito? Porque você se conhece. Você se conhece. Porque você está em construção. Então quando a gente diz assim, você é santo, você está pensando logo numa imagem lá no altar, né? Não é verdade? Vem essa herança que nós temos, não é verdade? A gente tem dificuldade de entender que nós fomos santificados por Jesus, por Cristo. Amém? Não é você, não é porque você é bom, mas é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus te colocou numa posição de santidade, mas a santidade também ela é posicional, mas ela é progressiva. Fala comigo, ela é progressiva. E aí é o problema de muitas pessoas. Elas chegam na igreja, elas recebem Jesus como Senhor, elas tomam uma decisão, elas são até sinceras diante de Deus, mas elas têm dificuldade em perseverar. Elas têm dificuldade em crescer, em continuar servindo a Deus, em caminhar, em passar por processos que são necessários, meus irmãos. Ninguém vem pronto e ninguém está na igreja pronto. Por isso nós também, como pastores, nós também não estamos prontos. Não, pastor, não, nós não estamos prontos. Todas as vezes que nós ouvimos também uma palavra e que Deus fala conosco na palavra, e todos os dias, Deus também transforma, está lapidando o meu ser, transformando a vida do pastor Gil, mudando o seu coração. Cada dia nós vamos sendo parecidos com Cristo, com Jesus. Jesus é o nosso referencial, é o nosso modelo. Então, eu vou caminhando nessa direção. Aleluia! Ela é progressiva. O problema é quando você nunca cresce. É quando você se torna um cristão religioso. E você começa, quando não há crescimento na sua vida, você começa a ver defeito na vida dos outros. Sabe por quê? Porque você está olhando muito mais para a vida dos outros do que para a sua própria vida. Todos nós estamos em processo, é progressivo. Mas tem uma melhor.
Aleluia, fala glória a Deus. É a santificação definitiva, fala definitiva. Aleluia, e essa é na glória, quando Jesus voltar, buscar a sua igreja, é quando o Senhor te recolher, porque o Espírito de Deus te selou, você é dele, e ninguém pode te tirar das mãos de Jesus. Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, você é do Senhor. O diabo pode tentar contra a tua vida, pode tentar contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu coração, ele pode lançar flecha contra a tua vida, tentando te tirar da presença de Deus, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Um dia Jesus vai voltar para tirar de você essa guerra que você vive, que você luta, essa luta que há no teu interior. Tudo isso vai acabar, porque você será transformado de uma vez por todas. Oh, glória! Aleluia! Ela é definitiva. Então, amados irmãos, eu não vivo mais no pecado. 1 João 1,6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então há muitas pessoas que elas estão na igreja, elas dizem que servem a Deus, mas elas andam nas trevas. Irmãos, e as trevas não têm comunhão com a luz. Não estamos dizendo que nunca mais vamos pecar, não é isso. 1 João 1,8 diz assim, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas o pecado, ele se torna um acidente na nossa vida. Quantas vezes nós aprendemos isso aqui? É um acidente, não é uma coisa rotineira. Cuidado com os pecados de estimação. Cuidado com aquilo que você repete constantemente. Se livre, pede a Deus misericórdia e graça. Fala, Senhor, quebra essas correntes que têm me tornado escravo do pecado. Aleluia. Oh, glória. Nós somos povo de Deus, raça eleita, nação santa. Glória a Deus por isso. Então, eu não vivo mais no pecado. Eu peco, mas não vivo mais no pecado. Está entendendo? Dá para entender o que eu estou ensinando para vocês hoje, nesta noite? Ah, pastor, eu sei disso há quanto tempo, mas eu quero te dizer, você tem tomado atitude, você tem crescido em Deus, você tem se tornado outra pessoa. As pessoas, quando olham para você, vê crescimento. Elas vê crescimento, irmãos, porque assim, quando nós estamos crescendo, irmãos, tudo muda quando a gente começa a mudar. Olha, quando eu mudo, as pessoas em minha volta reconhecem, primeiro a minha família, aqueles que estão mais próximos. Depois os meus amigos, o meu pastor vai notar a diferença na minha vida. Nós ficamos alegres quando a gente vê vocês tomando decisões, se envolvendo com Deus, pregando a palavra, trazendo pessoas. Olha como é bom quando a gente vê vocês orando pelas pessoas. Isso são sinais de pessoas que estão crescendo. Aleluia, fala glória a Deus. Vocês se envolvendo com a obra de Deus, discernindo, entendendo o propósito que a igreja, por que existe esta igreja, por que nós estamos investindo na vida desta igreja, e você começa a entender o propósito de Deus. Isso é sinal de conversão, de mudança de vida. Você começa a entender o propósito de Deus. Segundo lugar, segunda característica na vida de uma pessoa que tem sua vida regenerada. As facetas do caráter de Cristo são introduzidas no seu caráter. Meus irmãos, Cristo é o modelo. Não os artistas. É Cristo. Não as novelas, não os jogadores de futebol. Ah, amados irmãos, que coisa terrível, né? É as redes sociais. Ao mesmo tempo que as redes sociais têm servido para a gente fazer tantas coisas boas, propagar o evangelho, né? A gente propaga, todos os dias a gente coloca todas as nossas programações da igreja. Mas é muito bom quando a gente entende isso, que as redes sociais, amados irmãos, também é um sinal de mudança na nossa vida.
Você sabia que até as empresas fazem isso? Você sabia que os bancos fazem isso? Quando você tem uma dívida lá no banco, o banco está olhando, tem pessoas olhando a sua vida, você está viajando e você não está pagando a conta que você deve no banco. Você sabia que a empresa, quando vai te contratar, ela olha toda a tua rede social para te contratar? Porque o que você posta reflete o que você é na tua rede social. No Facebook, no Instagram, no teu WhatsApp. O cara quer arrumar um emprego, aí a foto do WhatsApp dele é sem camisa. Já viu o cara sem camisa lá na foto do WhatsApp, aí o cara vai contratar ele. Quando abre, o cara está sem camisa. Não tem razão, irmão. Para uma pessoa que diz que conhece a Deus, coloca uma foto no WhatsApp, no Facebook, né? As moças, meu Deus do céu, as mulheres, cuidado com as fotos que você tira, que você coloca nas suas redes sociais, porque isso denuncia a sua vida com Deus. Isso fala de quem você é. Porque uma pessoa que está orando, uma pessoa que está vigiando, uma pessoa que está servindo a Cristo, que está entendendo a palavra de Deus, ela não se expõe assim, irmão. Não. Não dá para se expor assim, como que uma pessoa que teve a sua vida mudada, transformada por Jesus, que está num processo de crescimento, que vive num ambiente como esse, porque essa igreja, eu quero dizer para vocês, aqui não falta palavra, aqui não falta ensinamento, na igreja não falta instrução, irmãos em nome de Jesus, mude. Eu nunca me expus na rede social a nível assim, de sensualidade, mas eu era uma pessoa que eu usava de forma excessiva a rede social. Tudo que eu fazia, eu postava na rede social. Aí Deus foi mudando isso na minha vida. Com a minha mudança para cá, eu mudei de vez a minha rede social. Hoje, irmãos, minha rede social que você vai ver lá é só Casa na Rocha. Não, meu pastor? Aleluia. E o pastor não precisou falar nada comigo. É interessante, o Espírito de Deus, ele fala com você. Ele te instrui. Comece a mudar suas redes sociais. Comece a propagar, colocar versículo bíblico. Todo dia ministra uma palavra para as pessoas. Tem um testemunho na minha célula, uma pessoa que nós estamos cuidando agora. A irmã postou a programação da nossa célula e o vídeo, ele estava tão envolvente que nós postamos, nós fizemos de uma reunião, orando uns pelos outros, aquela comunhão gostosa, que ela foi impactada quando viu aquele vídeo e ela mandou a mensagem, ela nunca tinha conversado com a irmã e ela mandou uma mensagem para orar, pedindo se a gente podia orar por ela. E aí a irmã fez mais, nós oramos por ela, ela foi fazer uma cirurgia, ela fez a cirurgia, ela passou pela cirurgia e hoje ela está na célula. E a célula está cuidando dela, irmão. Por causa da rede social. Porque a nossa célula a gente produz na rede social para que as pessoas vejam que nós estamos em uma casa falando de Jesus, cuidando de pessoas. E as pessoas vão desejar a ir lá na casa. Não é? Ela desejou aquilo para o coração dela. Ou seja, há pessoas, não é? As ovelhas perdidas da casa de Israel estão por aí perdidas, precisando serem despertadas através de nós, através da igreja de Cristo. Então as facetas do caráter de Cristo precisam estar em mim, no meu casamento, no meu trato com a minha esposa, no meu trato com a minha família. Se aquele que serve a Deus, que não cuida da sua família, é pior do que o incrédulo, você imagina, né? Pior do que o incrédulo, você é. A Bíblia diz que nós somos piores do que aquele que não crê em Deus, irmão, se você não cuida da sua própria casa. Então, se eu conheço a Jesus, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou influência e não influenciado. Onde eu estou, as pessoas vão querer estar perto de mim. Como é bom ouvir isso, ouvir das pessoas. Como é bom sair por aí e dizer, olha, puxa, eu fui lá na igreja Casa na Rocha. Eu fui lá na igreja, que lugar gostoso, que ambiente agradável. Eu gostei muito, pastor. Irmãos, nós temos aqui recebido várias pessoas. Domingo de manhã tinha um rapaz aqui, ele é de uma das células da empresa onde o pastor Gil vai cedo pregar numa célula. Ele veio domingo de manhã e trouxe um outro amigo.
Ele veio e convidou outra pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Domingo de manhã ele estava aqui ouvindo a palavra e deixou o telefone ali, já foi inserido aqui nos nossos grupos de WhatsApp. À noite também tinha pessoas aqui das células, da empresa também. E assim, irmãos, nós temos o caráter de Cristo. Então, onde eu vou transmitir isso. As pessoas vão acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Porque elas veem em nós seriedade. Eu estava aqui ontem, chegou uma senhorinha, Gil, e ela passou aqui, acho que ela é aqui da igreja, eu não conheço todo mundo, né? Tem muitas pessoas aqui, irmãos. Irmãos, olha, nós temos muitas pessoas frequentando a igreja. Nós temos um grupo de quarta, um grupo domingo de manhã, outro grupo domingo à noite. Tem pessoas aqui que elas vêm de quarta, mas elas não vêm domingo de manhã nem domingo à noite. Tem vários grupos aqui, porque eu já observei isso. E ela veio aqui, passou e ela bateu na porta, a Beth abriu. Aí ela entrou, veio aqui dentro, voltou e tal, olhou para mim assim e falou assim, tem um pastor de manhã e um pastor à tarde? Eu falei, a gente trabalha. O Gil trabalha de manhã e eu trabalho à tarde. Ela falou, eu nunca vi isso em igreja nenhuma. Que coisa boa. Sempre tem um pastor aqui se os irmãos precisarem. Sempre tem um pastor aqui. Meus amados irmãos, nós estamos empenhados, trabalhando, servindo. Nós estamos aqui para servir os irmãos, para orar pelos irmãos. Coloque aqui, olha, essa igreja é no centro da cidade, um lugar estratégico. Durante o seu dia, se você se sentir angustiado, passa por aqui, vem aqui. Olha, às vezes nem vem pedir oração para o pastor. Entra, vem aqui, curve no altar, ore. Passa um tempo aqui lendo a Bíblia, aprenda isso, venha na igreja, frequente a igreja. Durante a semana também, venha fazer aqui uma devocional, venha orar comigo, venha orar com o pastor Gil. Pastor Gil, eu vim aqui, eu quero ouvir uma palavra, eu quero receber uma oração. E nós estaremos aqui para orar pela sua vida. Um cafezinho, tem um cafezinho grátis aí para você. Nossa cafeteria ali não para, irmão. Oh! Não para. Olha aqui, Gil. Eita, você calma. Né? Rapaz do céu, que baianada agora, verdadeira. Vamos lá, vamos terminar. Aleluia. Ela tem, terceira característica, ela tem um compromisso com sua igreja. Amém, amados? Ela tem compromisso. A Bíblia vai revelar lá em João capítulo 17, que a Bíblia, Jesus vai dizer que através da nossa comunhão, se nós formos um com Ele, um com os outros, nós também somos um com o Pai. Amém? Ele vai revelar na oração sacerdotal a verdadeira comunhão que nós devemos ter como igreja de Cristo, valorizando a igreja do Senhor Jesus. Que compromisso eu tenho com a igreja de Cristo? Que compromisso eu tenho com a igreja? Eu venho na igreja, mas eu tenho um compromisso com ela. Eu oferto, eu dizimo. Eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aos meus pastores, eu sou fiel aos meus líderes. Eu sirvo a Deus com o meu coração, eu amo o lugar que eu estou. Isso é importante, irmãos, nós refletirmos sobre isso, sobre o lugar que nós precisamos servir a Deus. Se eu amo este lugar. Amém? Essa aqui está na rede social já, né? Pastor Rildo quebrou o púlpito lá na Casa da Rocha. Sim, tá legal. Beleza. Tá joia, pode deixar. Hoje ainda pensei nisso assim. Eu falei, Gil, eu acho que aquela redonda lá, ela é mais forte. A gente pode. Essa daqui já quebrou o vidro também. Essas coisas acontecem nas melhores famílias, tá, irmão? Aleluia! Amados irmãos, essa é outra característica. Eu tenho um compromisso com a igreja. Uma pessoa que se converte e que se diz convertida e ela não tem compromisso com o corpo de Cristo, eu duvido da sua conversão. Meus amados irmãos, essa é uma característica.
Eu não estou falando da denominação, mas é natural. Logo que eu me converto, Deus vai me inserir em seu corpo. Jesus vai inserir alguém, os seus filhos, aonde? Na sua igreja. Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Eu sou o corpo. Então Jesus não vai deixar você fora do corpo. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, Ele vai já me colocar no corpo. Então, se eu conheço a Cristo mesmo, eu congrego. Amém? E não só congrego, eu tenho um compromisso com a igreja que eu congrego. Eu tenho um compromisso com a visão da minha igreja. Eu tenho um compromisso com aquilo que é proposto pelo meu líder, porque ele está orando, pedindo orientação a Deus para a condução da igreja. Então eu creio nisso, eu creio que nós estamos debaixo de uma orientação espiritual de Deus através do nosso líder. Então eu tenho um compromisso com a igreja, com as suas programações, com a direção que Deus dá à igreja, e eu vou andar nessa direção. Tem uma frase que diz assim: a unção que eu honrar, aprende isso aqui. A unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Eu tenho experimentado isso, irmãos. No tempo que eu cheguei aqui, a gente tem experimentado muita luta, mas a gente tem experimentado muita graça de Deus sobre a nossa vida. Um tempo novo de refrigério, de avivamento, de santificação, de presença de Deus na nossa família e na nossa casa. Graças a Deus, Deus tem feito algo tremendo na nossa vida. Que essa palavra possa te abençoar. Essa palavra é para te encorajar a viver para Deus, a entender que você é filho de Deus, transformado, regenerado, e você precisa não mais viver no pecado, você precisa viver de maneira santa, e você precisa refletir o caráter de Cristo na sua vida, principalmente na sua casa, não é? Que você não seja como aquelas pessoas que conta aquela história, né? Tem pastor que já... Essa história é tão velha. O pastor estava pregando, está terminando, e era um velório, né? E era um diácono, vamos falar do diácono, porque já falaram do pastor, vamos falar do diácono. E o diácono morreu na igreja, tinha muitos anos, servia a Deus lá na igreja, os irmãos diáconos agora. E aí a sua família estava sentado ali, o seu filhinho, e começou a falar, e esse homem era um homem santo, e o pastor começou a falar dele, ele era um homem maravilhoso e tal, ele servia a Deus, ele era um homem manso, ele era um homem íntegro, olha como esse homem era maravilhoso, ele chegava aqui na igreja, abraçava todo mundo. Ele era uma pessoa que todo mundo gostava de estar perto. Aí a mãe deu uma cutucada no menininho assim, que estava filhinho dele, né? E diz assim, vai lá naquele caixão ver se é teu pai mesmo. Né? Por quê? Na casa dele era totalmente diferente. Na igreja eu sou um, em casa eu sou outro. Não. O caráter de Cristo, ela tem que estar na minha vida. Eu preciso ser um aqui no altar e eu preciso ser o mesmo na minha casa. Graças a Deus por isso, irmãos. Quando a gente prega e nossa família está presente e ouvindo o que nós estamos pregando, e eles sabem que nós estamos falando a verdade. Amém? Vamos nos colocar de pé? Pega o seu cartão. Tem um cartão da campanha? Cartão da campanha. Quem trouxe aí hoje? Cartão da campanha. Irmãos, eu recebi uma resposta dessa campanha tremenda, glória a Deus. Tremendo. Hoje nós estamos colhendo esse fruto. Coloquei aqui uma situação com relação ao meu filho, né? E hoje, graças a Deus, ele estava sempre com a visão assim de trabalhar e tal. Eu falava para ele, filho, você é muito novo, você precisa estudar. E ele queria trabalhar para ganhar dinheiro. Não ouvia. Aí Deus trabalhou. Hoje ele está no primeiro dia de aula na faculdade. Amém, irmão? Está no primeiro dia de aula na faculdade.